Mateus capítulo 8, versos 5 a 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e darei saúde. E o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também sou homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, ao outro: vem, ele vem, ao meu criado faça isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então Jesus respondeu ao centurião: vá, como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado ficou sarado. Pai, eu quero declarar nossas mentes agora, atentos à Tua palavra. Fale aos nossos corações, Pai. E todos que estão me vendo por essa internet, que o Senhor fale aos corações, Senhor. No nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem: marcas de um intercessor. Um centurião romano tinha um problema gravíssimo. E ele era pai. E ele tinha um criado que ele assumiu como um filho desde criança. Então, era um filho de criação e ele amava profundamente. E esse homem era um homem rico. Ele era um homem, hoje seria da patente de um capitão, de um coronel. Ele tinha homens debaixo do seu comando, provavelmente uns 200 homens, os 100 homens. E este homem ouviu falar que Jesus estava passando em Cafarnaum. E ele determinou do seu coração: eu vou chegar até Jesus, eu vou pedir o favor que ele ore para o meu criado, e o meu criado será curado milagrosamente. Amados, o que Deus quer falar aos nossos corações, e todos os visitantes que estão aqui, e todos que passaram pelas águas de batismo, essa palavra é para todos nós. Você é um intercessor. Fala para o teu irmão: você é um intercessor. Hoje você vai entender o poder da intercessão, que você tem autoridade. Amados, este homem, ele era um romano. Naquele tempo, os romanos, o exército romano era um exército temido, eram guerreiros, e Roma exercia o domínio sobre Israel. E eles pagavam impostos altíssimos, igual ao Brasil, né? Impostos, e o povo estava cansado, e o povo via aqueles romanos como inimigo, porque os judeus estavam debaixo da subserviência dos romanos. E quando chegou aquele romano, aquele centurião diante do Senhor, a multidão ficou olhando, é como se fosse um líder da Al-Qaeda, ou do Hezbollah, um líder chegar diante de um rabi. Era um choque, era uma coisa assim absurda, e o povo ficou olhando. Será que Jesus vai atender este homem? É um homem mau, ainda um romano, não é judeu. Jesus veio para as ovelhas de Israel, e não veio para atender o pedido daqueles que não são do seu povo. Então, certamente, as pessoas olhavam com julgamento, mas aquele homem chegou diante do Senhor. A primeira verdade que eu quero passar para vocês, a primeira marca de um intercessor: ele tem misericórdia. Repita comigo: misericórdia. Aquele homem, ele poderia mandar um soldado para representar, porque ele poderia falar: eu não vou me expor, porque é uma humilhação, eu vou me rebaixar esses judeus, porque os romanos se sentiam superiores, raça superior. Mas aquele homem,
Ele foi com seu uniforme, ele foi até Jesus. Ele não mandou um secretário, mas ele foi diante do Senhor com ousadia. A primeira verdade, o que eu quero dizer para você, como igreja, nós temos autoridade para adentrar na presença do Senhor Jesus. Não é prerrogativa de sacerdote, mas nós temos esse direito, porque Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Isso, você pode adentrar na presença do Senhor e clamar ao Senhor, explicitar tuas lutas, tuas dificuldades. Aquele pai estava com um problema gravíssimo, seu filho estava entre a vida e a morte. E a Bíblia fala, aquele demônio, era um demônio que estava levando à morte aquele jovem, que a medicina não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada, mas Jesus podia. Mas aquele homem, a primeira marca que eu vejo aqui, misericórdia, ele amava o seu criado, era como um filho de criação, era como um filho, ele daria vida para aquele filho, e ele chega diante do Senhor, desarmado, e clama ao Senhor. Quem tem o coração misericordioso, não fica com milindre, com soberba, mas chega diante do Senhor reconhecendo que eu sou miserável pecador, eu não tenho nada para oferecer para o Senhor, mas Senhor, eu tenho um filho que está gravemente enfermo. A segunda marca que eu vejo nesse intercessor, que ele tem fé. Ele foi com ousadia. Meu querido, você tem que desejar ardentemente o milagre. Se você desejar nesta noite, você vai alcançar o teu milagre. Deus tem milagre, Ele está aqui, o Deus do milagre está aqui. Deus Emanuel está presente aqui neste lugar. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí está o Senhor, o Rei dos Reis, Jeová. Rafa está aqui. E aquele homem, ele desejou ardentemente, estava determinado, eu não saio da presença de Jesus sem a resposta de milagre. Fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada o coração de Deus é fé. E a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daquele que o busca. Meu querido, você poderia estar hoje no Monte das Cobertas, mas você está aqui na presença do Senhor. Você está aqui hoje com convicção, Senhor, eu vou sair daqui com uma bênção, porque é impossível entrar na presença do Senhor sem receber um milagre. Ele conhece as nossas necessidades, querido. Deus conhece, antes de você pedir, Deus conhece, Deus sabe das tuas lutas. Aquele pai estava vivendo um momento terrível, o filho estava entre a vida e a morte. Os demônios estavam ceifando a vida daquele jovem. Mas aquele homem foi no lugar certo. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Jesus é o caminho, meu querido. Jesus tem a resposta. E aquele homem teve fé. E eu vejo também outra marca. Outra marca de um intercessor. Ele é um adorador. Ele se prostra diante do Senhor. Significa, eu rasgo meu coração. Reconheço que eu não tenho nada, não sou nada, mas reconheço que Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Eu sou um cidadão romano, sou um homem que tem autoridade para comandar 100, 200 soldados, mas eu me rendo diante daquele que é Senhor dos senhores, daquele que mantém o universo, que sustenta o universo. Tu és o soberano, Tu és o Senhor. Amados, o que agrada o coração de Deus quando você adora a Deus?
Deus sabe da tua luta, das tuas provas, dos momentos terríveis que você está vivendo, mas adore a Deus, diga: Senhor, a despeito das lutas, do decreto dos médicos, a despeito do que o feiticeiro declarou, sentenciou a minha vida de morte, mas eu declaro que Tu és o Senhor que dá a última palavra. Eu me rendo, eu te adoro, reconheço que Tu és Senhor. Isso é adoração. Reconhecer quem Deus é. Que nós, amados, somos miseráveis pecadores. Mas o coração de Deus se agrada quando a gente chega diante dEle e vê um coração rasgado. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Dinheiro, ritos religiosos. Eu sou um romano. Nosso povo está oprimindo o povo de Israel. Mas aqui está um pai em desespero que reconhece que o Senhor é soberano, que Tu és o Messias, Yeshua HaMashiach. Moveu o coração de Jesus. E Jesus fala assim: homem, eu vou agora na sua casa. Amados, Deus vê o nosso coração. Se Ele vê soberba, Deus vai te tratar. Amados, Deus nunca vai liberar uma bênção enquanto há no nosso coração fortalezas, impedimentos, mágoas, orgulho. Muitas vezes nós estamos com problemas sérios, porque a gente deu lugar a demônios, mágoa, ressentimento, da legalidade a espíritos malignos te oprimir, tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tirar o sono. Mas hoje o Senhor fala aqui para a igreja: libera perdão, abandona esse pecado, porque esse pecado está levando você à queda, à derrota, ao roubo. A Bíblia fala que aquele que encobre essas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aquele homem, ele se arrepende dos seus pecados e fala: Senhor, o Senhor quer ir na minha casa, que privilégio. Queridos, o Senhor, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer ir na sua empresa, Ele quer no seu trabalho, Ele quer participar da sua vida, Ele quer ter essa liberdade, que você invoque Ele, para que Ele faça parte da sua vida. Deus, Ele quer ter comunhão conosco, Ele nos criou para o louvor da sua glória. O meu povo perece por falta de conhecimento, a Bíblia fala. Conhecereis a verdade vos libertará. Aquele homem, a sua casa, aquele homem tinha poder, mas estava sendo esmagado por forças malignas nas trevas, e ele não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada, mas agora ele está diante de Jesus de Nazaré, que tinha poder para botar para correr os demônios que estavam oprimindo a casa daquele homem. E aí Jesus fala: eu vou na sua casa. Mas aquele homem fala assim: a quarta verdade, marca de um intercessor, ele tem visão do reino. Senhor, eu reconheço a tua soberania, eu reconheço que tu tens poder. Se o Senhor liberar uma palavra, eu vou chegar na minha casa e o meu filho estará curado. Eu me contento com uma palavra. Senhor, me contento com uma palavra. Queridos, muitas vezes a gente acha: o pastor Daniel foi lá no Israel e foi lá no Monte Sinai, jejuou 40 dias e hoje ele vai orar por cada pessoa. Hoje se eu receber uma oração de imposição do pastor, eu vou receber um milagre. Querido, conhecereis a verdade te libertará. Aquele homem deu uma lição para os religiosos que estavam ao redor. Ele fala o seguinte, aquele centurião: Senhor,
Eu sou um homem de autoridade. Se eu digo ao meu soldado, faça isso, ele vai fazer a missão. Se eu digo ao meu criado, faça essa comida, ele vai fazer, porque eles estão debaixo da minha cobertura, debaixo da minha autoridade. Mas a tua autoridade está acima da minha. A tua autoridade é espiritual. Se o Senhor der uma ordem de comando, eu vou chegar na minha casa, o meu criado estará liberto, estará curado. Eu sou um homem de autoridade, eu conheço o princípio de autoridade. Amados, hoje o Senhor quer falar para mim e para você. Deus quer curar você nesta noite. Deus quer abrir portas impossíveis. Deus quer fazer maravilhas. A despeito que o mundo está falando, é crise, é inflação, a confusão. Meu querido, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, meu querido. O Senhor é teu pastor. Ele é meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas necessidades. O Senhor é acessível a todo mundo. Mas, meu querido, Deus não quer seguidores, Deus quer adoradores. Deus quer gente que tenha fé, mas que toque no coração de Deus e receba o melhor. Aquele homem disse: Senhor, não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas diga-me somente uma palavra. Um adorador tem a visão do reino. Amado, quando o reino de Deus se manifesta na nossa casa, o reino das trevas vai embora. Diga uma palavra e o reino das trevas que está assolando a minha casa vai bater em retirada. E eu vou chegar em casa, meu filho que é aleijado, está sendo oprimido por demônios, será liberto. Visão de reino. Meu querido, você leva a presença de Deus. Quantos aqui entregaram sua vida para Jesus, que já confessaram Jesus? Querido, o Espírito do Senhor Deus está sobre ti. Aonde você botar a planta dos teus pés, o lugar é assombrado, o lugar é oprimido, o lugar está encapetado. Você vai botar os teus pés, meu querido, não precisa chamar o pastor, você vai adentrar e vai dizer: capeta, vai saindo correndo, porque o reino de Deus está aqui neste lugar. O que você ligar na terra é ligar nos céus. O que você proibir na terra é proibido nos céus. Chega de crente sair correndo porque o capeta se levantou e ele perna para quem tem. Ah, mas não está o pastor fulano tal. Meu querido, sujeitai-vos a Deus significa obedecei a Deus. Obedecei os princípios da palavra de Deus e o capeta fugirá de vós. Você tem a autoridade de Jesus. Aquele romano, aquele homem que não era judeu, ele dá uma lição para aqueles judeus religiosos, o que é autoridade. E Jesus faz agora um elogio tremendo, amados. O Senhor hoje Ele quer te elogiar a sua fé. E Jesus disse: eu não vi em Israel uma fé como a deste homem. Gente, qualquer um de nós ia levar Jesus para casa. Jesus, vamos agora. Você vai tomar café da manhã, vai café da tarde, vai jantar e vai pousar ainda. Deixa esse povo aí que se dane. Aquele homem sabia que tinha muita gente desesperada. Pessoas que precisavam também de Jesus. Querido, nós não podemos ser egoístas. Aquele homem tinha visão de reino. Amado, a igreja tem que sair da igreja. A igreja tem que alcançar os presídios, tem que alcançar os hospitais, tem que alcançar as prostitutas lá na esquina, tem que alcançar os bandidos, tem que alcançar... Amado, a igreja tem que sair da igreja e tem que fazer a diferença. Manifestar o poder de Deus, o caráter de Deus. Nisso sabereis que sois meus discípulos se tiverdes amor uns para com os outros. Hoje a igreja é uma vergonha, porque hoje se tornou legal ser crente. Crente, até o diabo ele crê em Deus, mas não obedece. Mas ser cristão é diferente. Aquele homem,
ele tocou no coração de Jesus. E olha que bomba que Jesus lança. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, ao passo que os filhos da luz serão lançados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Significa os últimos, bandido, prostituta, pessoas que aos olhos humanos não tinham valor, mas têm valor para Deus. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Eu estive ministrando esse mês do Clube Português, ministrei a palavra, estava lá o pastor Pedrinho, ex-travesti, hoje 20 e poucos anos, lavado e remido no sangue do Cordeiro, já é avô. Deus transformou completamente. E o outro também, que foi alcançado por Jesus através do pastor Pedrinho, um ex-travesti, também pastor, servo do Deus Altíssimo, fazendo a obra do Senhor, porque Jesus veio para salvar aquele que estava perdido. Jesus não tem preconceito, Ele é acessível, Ele ama o pecador. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu tenho alívio. E aquele homem, ele foi honrado diante do Senhor Jesus. Aqueles circunstantes ficaram com os olhos arregalados. Jesus fala assim: eu não vi fé em Israel como é desse romano, como é desse centurião. Queridos, Deus quer ser glorificado com a tua fé. Chega desse discurso de crente, rituais de crente. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Deus quer que realmente a gente toque no coração de Jesus. Ele tem bênção. No céu não tem economia. Buscar-me-eis e me achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais, achareis. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quantos aqui precisam de um milagre? O Deus do milagre está aqui. Existe alguma coisa demasiadamente difícil que o Senhor não possa fazer? Creia. Eu quero compartilhar um testemunho, talvez vocês não estavam aqui. Eu estava com um veredito do médico, que ele falava que eu tinha que fazer uma cirurgia, porque o osso, houve problema com a cartilagem. E ele falou: olha, vai fazer a ressonância magnética, tomografia pela radiografia aqui que foi tirado. É grave. E aquele dia eu pregava assim, arrastando a perna. Eu sou um pregador de fé, falava: puxa, Senhor, será que não vou mais poder correr mais, que é uma coisa que eu gosto? Domingo participei de uma corrida e eu me lembrei: Senhor, glória a Deus, porque o Senhor dá a última palavra. E amados, no culto, eu falei: irmãos, eu tenho que viver o que prega. Eu tenho que pregar o que eu vivo. Eu estou com essa sentença do médico, mas vou pular agora e vou receber o meu milagre. É agora. Porque eu sei que quem vai passar vergonha é o Senhor, se Ele não fizer o milagre. Mas Ele honra a fé. A fé honra a Deus. Eu comecei a pular aqui que nem um cabrito e não sentia mais nada. O Senhor curou naquele exato momento. Amado, eu fui curado milagrosamente e não precisei operar, porque é um ato de fé. Crer e receber. Crer e receber. Não é: ai pastor, eu não sei. Aquele homem não tinha mérito nenhum, mas ele creu e recebeu. Jesus falou: vá, o teu filho está liberto, está curado. Amados, Deus quando faz a obra, Ele faz por completo. Ele era um aleijado, aquele jovem, filho de criação daquele centurião. O Senhor curou daquela paralisia e expulsou o espírito maligno que oprimia aquele jovem. E quando ele chegou em casa, os seus criados foram encontrar o seu senhor, e alegres, felizes, dando a notícia. E ele falou: que hora que aconteceu o milagre?
E aí ele se lembrou que foi na hora que Jesus deu a ordem de comando, aconteceu um milagre. Se tu creres, verás a glória de Deus nesta noite. O que o diabo fez há longos anos, o Senhor desfaz em fração de minutos e segundos. Sua vida pode ter sido um currículo de tragédia, de miséria, o que o diabo fez na sua vida, mas hoje o Senhor quer apagar pelo poder do sangue do Cordeiro.